Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui a live, aguardando o pessoal entrar. Daqui a pouco vou chamar o nosso convidado super especial, Dr. Flávio Ferreira, alergista e imunologista. Então vamos falar hoje sobre a rinite e os impactos que ela causa na vida, na saúde das pessoas, né? Então vamos lá, deixa eu fazer o convite para o doutor. Estou agora chamando o doutor Flávio. Olá, boa Olá, noite. boa noite, que prazer. Prazer é todo meu, Vamos né, arrumar estar aqui com você. isso, vamos arrumar aqui as nossas câmeras para ficarmos enquadrados. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite. Um prazer sempre falar com você, um colega muito querido. Há muitos anos não nos vemos, mas eu acompanho aqui à distância você, o seu trabalho. Então, muito bom. E hoje vamos poder falar um pouquinho sobre uma parte que nós dois atuamos em conjunto, que são as rinites, né? Então, aqui agora o pessoal está entrando, falando oi para o pessoal aí, boa noite, boa noite. Quem não conhece o Dr. Flávio Raimundo Ferreira, é um alergista imunologista do Centro-Oeste Paulista, muito conceituado naquela região. Daqui a pouco eu quero que você fale sobre todos os seus títulos, tudo que você faz. Ele tem uma experiência muito grande em tratar dessa parte, não só das rinites, das alergias, mas da parte das imunidades, né? Autor de um livro, Humano Imune. Ele também tem um canal no YouTube, aí, Humano Imune, isso aí. Tem um canal no YouTube, Humano Imune, depois vocês sigam ele lá para mais dicas de imunidade, de alimentação, de estilo de vida. Então é bem bacana. Depois vocês vão lá seguir o doutor Flávio, viu, gente? Então, muito prazer. Agora se apresente, por favor, meu querido. Bom, pessoal, hoje aqui eu sou o Flávio, eu sou um ser humano como vocês e eu sou uma pessoa que gosta de gente. Eu acho que essa é a minha principal definição. Eu gosto de pessoas, eu gosto de partilha, eu gosto de vida. E eu sou muito adepto da energia da gratidão. E é pautado nessa energia que eu quero fazer essa live, principalmente em gratidão à Kati, né, doutora Kati. Só para vocês terem uma ideia, ela é minha veterana, tá? Eu fui dela na Ai, tá me faculdade. chamando de velha, socorro! Não, é que eu entrei na faculdade muito novinho também, tem essa, né? Mas Não, vamos lá, pessoal. eu entrei primeiro e você entrou no ano seguinte. Isso aí, tá vendo que legal? Né? Mas vamos lá. Uma pergunta para a gente começar, né? O que você pensa sobre rinite? Para vocês todos a pergunta, tá? Qual que é a tua ideia de rinite? Né? Qual a interrogação que se faz na sua cabeça, no teu ser, quando se fala sobre rinite? Né? Então, é legal começar com essa pergunta. Né? Que eu acho que é uma pergunta e até uma afirmação que fazem muito para a doutora Kátia. Ah, doutora Kátia, eu tenho rinite alérgica, não é? Sim, e na verdade a rinite, a definição é uma inflamação do nariz, né? Só que essa inflamação tem infinitas causas, né, doutor Flávio? Temos várias causas. Uma delas é alérgica, mas nem toda rinite é alérgica. Isso aí, olha só, é igual falar assim, todo brasileiro é de São Paulo. Não, nós temos de vários estados, várias cidades, né, vários bairros. Então vamos lá. Por que que aquele animal chama rinoceronte? Por que que é otorrino? Né? Rino, em grego, é nariz. Então ninguém fala narizite, eu tenho uma narizite. A gente fala eu tenho uma rinite. O i mesmo, é de rino, não é renite, é rinite. Então, olha que legal, eu estou mais preparado que ela. Tá? A aula é sua, meu querido, por favor. Então, A aula é sua. qualquer processo que inflamar o nariz por dentro se chama rinite.
Então, por exemplo, se a pessoa tiver, sei lá, vou inventar aqui, um ácido úrico, vai, e tiver uma deposição de cristais de ácido úrico aqui, ela inflama o nariz e faz uma rinite. Perfeito. Muitas vezes igual uma rinite alérgica nos sintomas, e não é. Se a pessoa pega uma bactéria e infecciona o nariz por dentro, né, ela faz uma rinite infecciosa, que pode ter sinais de alérgica, mas nem sempre é. Perfeito. Tá? Então, toda e qualquer inflamação de nariz, né, a gente na linguagem médica fala mucosa nasal, é uma rinite. Tá? Então, aqui é o primeiro conceito da noite para a gente quebrar preconceitos. Nem toda rinite é alérgica. Nem Perfeito. toda rinite é uma alergia. Tá? Por que eu digo isso? Às vezes eu vejo o paciente chegando aqui e falando assim para mim, nossa, doutor Flávio, eu tenho uma rinite alérgica, já tomei isso, quero tomar isso porque a vizinha tomou. Calma. Primeiro temos que saber como a pessoa funciona. Não é como ela parece, né? Se não é igual você falar assim, eu vi um anu e um pássaro preto, é a mesma coisa, é tudo igual. Não é, tá? É igual feijoada. Como é que uma feijoada se diferencia da outra? Pelos detalhes. E esses detalhes são fundamentais para o diagnóstico e para o tratamento. Nós já vamos falar aqui o porquê que é importante o diagnóstico. Porque muitas vezes a rinite ela está implicada na causa de outras doenças, ou ela é uma consequência de outras doenças sistêmicas que às vezes nem é da parte respiratória. Olha o que eu estou falando. Existe rinite que não é respiratória. A manifestação é, mas a doença base não. Tá? Então é muito importante essas colocações. Eu vou pedir para a doutora Cátia falar um pouquinho, né, sobre o que ela entende por rinite e a sua relação com o todo do ser humano, com a totalidade. Né? Quando a gente discutiu isso, esse tema foi escolhido para vocês hoje com muito carinho, por nós dois. Né? A gente quer dividir. E outra coisa, eu estou aprendendo com ela e ela comigo. Nós não estamos dando aula, nós estamos conversando. Vocês estão aí no bate-papo. É sempre assim. Então, cada um na sua especialidade, com a sua experiência, né? E cada um com a sua experiência, com o seu dia a dia, né? Então, a sua pergunta sobre a rinite, então vamos lá. Na qualidade de vida, nos impactos, as pessoas, é fundamental respirar. E respirar pelo nariz. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa respirar pelo nariz. Isso é fisiológico. A respiração, ela precisa entrar pelo nariz para que aconteçam as trocas, para que aconteça a filtração do ar, aí aquela aulinha básica, né? Quais são as funções do nariz? Filtrar o ar, aquecer o ar e umidificar o ar. Ainda mais nós que moramos aqui em São Paulo, mas o pessoal aí que está nos assistindo, meus pais lá no Mato Grosso, um beijo pai, um beijo mãe, os amigos aqui de São Paulo, os amigos aí do interior, enfim. Então, dependendo do local onde você vive, a qualidade do seu ar é muito ruim. Então, você vai respirar pelo nariz e o nariz vai fazer esse trabalho para que o ar entre de uma qualidade mais favorável, para o seu pulmão receber um ar de uma qualidade menos ruim, vamos assim dizer. A pessoa que tem algum problema nasal, aqui no caso hoje nós estamos falando de rinite, tem vários tipos de rinite que depois a gente pode ir falando, não é, como o doutor Flávio explicou muito bem, rinite é todo e qualquer processo inflamatório do nariz. E tem N causas, nem todas as rinites são alérgicas. Na verdade, muitas delas não são alérgicas. Então, mas aí, todas elas têm como sintomas, os sintomas são muito parecidos. É a obstrução nasal, né, aquela congestão, a coriza, aquela secreção, lacrimejamento, que aí vem junto, que está tudo interligado, né? Nariz, tem do nariz, tem o caninho que liga o olho com o nariz que faz a drenagem nas vias lacrimais. Então, aí desce para a garganta. Então, tá tudo interligado. Então, quando o nariz não funciona,
a respiração não fica boa, o sono fica prejudicado, a pessoa ela fica com a cabeça pesada, pode ter dor de cabeça por conta dessa congestão. Então, a rinite, ela, como você falou, ela é muito mais ampla do que só a questão do nariz. Então, eu, por exemplo, chego o paciente, eu tenho tô assim com o meu nariz. Aí tá na hora que a gente chega e começa a perguntar do paciente como um todo. Da alimentação, estilo de vida, hábitos, a atividade física, qualidade de sono, o que a pessoa faz, enfim. Mas por quê? Aí eu sempre brinco. Você não é um nariz que veio se consultar. É uma pessoa que tem um problema no nariz. Então a gente tem que entender o que é que está levando a esse problema. Se é genético, né, familiar, é adquirido, se é causado por algum medicamento que ele está tomando, se tem alguma doença associada que também pode estar causando isso. Então, aí vai gerando um monte de outras doenças que aí o doutor Flávio aqui, como imunologista, pode falar para a gente também sobre essas outras questões, sobre a questão da imunidade, quanto que esse problema afeta o sistema imune, quais são as consequências, quais doenças estão diretamente relacionadas, né? Então, agora eu vou devolver a bola para o doutor Flávio. Se alguém tiver alguma perguntinha, né, depois pode mandar para nós também, que a gente depois, no decorrer, a gente vai respondendo. Olha só, me perguntaram ali, a rinite pode ser emocional? Pode. Pode. Vamos lembrar que as alterações de pensamento, elas geram sentimentos. E os sentimentos geram comportamentos. Então, por exemplo, a pessoa passou um estresse muito grande, liberou adrenalina, subiu o hormônio cortisol e alterou o comportamento das células, dando rinite. Ou seja, tudo começou no pensamento, que virou uma emoção. Então, a emoção é a materialização do pensamento. É quando os átomos de energia do pensamento viram neuropeptídeos. Né? E esses peptídeos eles têm ação também hormonal, e os hormônios vão alterar o comportamento da célula. Então, sim, uma rinite ela pode ser emocional, ou o emocional pode engatilhar uma rinite orgânica, física. Também tem isso. Mas vamos lá. Eu gosto muito de conversar, de improvisar, de inventar. É até engraçado quando eu assisto uma live, depois Kátia deixa essa live gravada, eu aprendo comigo mesmo. É muito louco isso, mas é verdade. E eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho um filho de 19 anos, e quando tinha 4 anos, foi atropelado. E o meu filho ficou em coma um mês, depois o meu filho ficou em estado vegetativo, e depois o meu filho ficou autista. E eu tive um grande problema porque as medicações da medicina tradicional não funcionaram. Aí eu fui obrigado, por força maior, a desenvolver a medicina integrativa, na qual eu fui aprender e hoje eu partilho com vocês vários conhecimentos. Então aqui hoje na live eu quero aproveitar, não só para mostrar a problemática, mas também para mostrar soluções, para que você possa enxergar aquela que para você é a mais prática. Então vamos lá. Eu dividi as alterações da rinite em 3. Primeira, alterações de forma ou morfológicas. Segunda, alterações de função, de funcionamento. E terceira, alterações metabólicas da rinite. Olha que interessante. Então, nós temos 3 coisas. Alteração de forma, alteração de funcionamento e alteração metabólica. Vou falar bem rapidinho e depois a Kátia complementa. Vamos lá. As alterações de forma, né, se eu tenho uma rinite, eu vou respirar erradamente. Isso vai alterar a forma de várias coisas. Altera a forma do rosto, altera a forma do lábio, altera a forma da órbita dos olhos, sobe o céu da boca, entorta o nariz, entorta os dentes. Então, são alterações de estruturas. São alterações de forma, por isso que chama morfológicas, né? Alteração de forma. Então, dentre isso, quanto mais jovem a pessoa, melhor para corrigir. Por isso, a atuação em ortopedia é fundamental. Tá? Vamos lá.
Se uma criancinha ela tem uma rinite muito intensa e o nariz dela vai inchar por dentro, como que ela vai respirar? Ela vai respirar pela boca. E isso vai fazer o céu da boca subir. Vai ressecar aqui a parte de trás da garganta. E aí inflama as amígdalas. E aí fica tendo um monte de infecção. E aí vai... Não estou falando da parte imunológica, estou na parte de estrutura. Isso vai deformando o rosto, o céu da boca. Isso mesmo. Também. E pode dar desvio de septo, enfim, tudo isso. Então, a primeira parte que eu quero falar para vocês, hoje eu não vou bater muito nisso, porque quem é mestre é a Kátia, em alteração morfológica. A segunda parte são as alterações funcionais. É quando a rinite atrapalha a função de outros órgãos. Por exemplo, dentro da face da gente, aqui, ó, uns espaços chamados seios da face. Os seios da face eles têm as mesmas funções que o nariz, que é filtrar, aquecer, umidificar e dar som à nossa voz. Se nós não tivéssemos seios da face, a gente não teria. Algumas síndromes genéticas apresentam assim porque não tem seios da face. Tá? Então, se você tem uma rinite muito intensa, o que acontece? Você vai atrapalhar o funcionamento dos seios da face. Olha só. Você vai atrapalhar, você não, a rinite, vai atrapalhar o funcionamento do sono. Tá? E não é só pela questão de oxigenação, não. Hormonal, melatonina, etc. Eu já vou falar na parte metabólica. E você pode atrapalhar funções de mastigação, funções de articulação. Aqui tem uma articulação chamada ATM, articulação temporomandibular. Então, se você atrapalhar aqui, às vezes, o problema não é na adolescência, na juventude, é na velhice. E sabe o que pode dar? Enxaqueca, dor de cabeça por causa da disfunção, olha o nome, disfunção, quer dizer, mau funcionamento da ATM por causa da rinite. Tá? Outra coisa, rinite entorta a coluna. Olha só, se a pessoa respira errado, ela vai fazer isso aqui com o pescoço, começa a dar uma lordose. Então, a rinite pode ter alterações ortopédicas. Olha como as especialidades se casam. Então, não adianta nada botar colete e operar coluna. O que quiser fazer, se você não controlar o processo inicial, que é uma alteração morfológica e funcional. Olha agora. Flávio, o seu som, para mim, está chegando, ele está com não um delay, está com uma microfonia, não sei. E agora, melhorou? E fica um som de fundo depois, vamos ver. Não sei se tem... Se alguém está do lado, você fala e alguma coisa vibra, ressoa depois. Eu não funcionava. Eu vou pedir para desligar. Assistente, então, por favor. Sim, tem aqui. Lá, João. O que acontece? Olha só esse trabalho científico. Isso aqui é falando que a rinite altera a função do coração. A rinite pode dar pressão alta, principalmente nos homens. Olha que interessante, como? Quando a pessoa não respira direito, vai faltar oxigênio para o cérebro. O cérebro vai mandar uma ordem para o coração bombear mais forte. E o que acontece? Nós homens temos testosterona. Com o passar do tempo, o coração cresce e dá pressão alta. 34% dos homens com rinite alérgica podem ter pressão alta. Olha a porcentagem. Não sou eu falando, é um trabalho francês dizendo isso. Então, mais uma vez, alteração funcional. Tá? Então, você tem uma noção do que a doutora Kátia quis dizer quando a rinite está interligada a todo o organismo. Tá? E agora, o
X da questão que eu quero bater aqui um pouquinho para passar para a Kátia. Olha só. E nas alterações metabólicas? Como assim? Aí, pessoal, é por uma coisa chamada estresse oxidativo. Tá? O que acontece? Quando a gente respira errado, né, a oxigenação também ela é errada. E aí, a gente funciona muito no metabolismo do gás carbônico, né, ainda mais agora com as máscaras. E isso forma muito radical livre, que é um desequilíbrio, olha só, é um desequilíbrio entre o oxigênio e as espécies que reagem ao oxigênio. Então, toda vez que o oxigênio ele entra no lugar, ele faz um processo chamado oxidação. O que é uma ferrugem no cadeado velho? É o oxigênio, é uma oxidação. Aí você tem que ter um sistema que corrige a oxidação. Tá? Então, esse é um equilíbrio. Tá? Então, entra o oxigênio, aí tem quem corrige o oxigênio, para não ser demais. Tá? Deus, quando criou a gente, fez perfeito. Então, a gente tem esses sistemas todos. Perfeito. Mas o que acontece? Quando esse desequilíbrio acontece por oferta errada de oxigênio, nós vamos ter um estresse oxidativo, que causa mais de 200 doenças. Olha só, as doenças crônico-degenerativas, as comorbidades, elas têm um grande pé no estresse oxidativo, que está ligado a uma respiração deficiente. Então, olha só, vamos entender bem. O estresse oxidativo estraga gordura, mas não de uma forma boa, né? Senão a gente passava sem respirar, perder barriga. Não é isso. Olha só. Olha a aula, gente. Vamos aprender com o Dr. Flávio. Olha só. Os lipídios, né, as células de gordura e partes da célula de gordura, elas são atacadas por essas espécies erradas de oxigênio, ou seus reagentes. E o que acontece? Os hormônios precisam de gordura. Os hormônios são mensageiros. Então, imagina uma adolescente que está começando a sua vida hormonal, uma mulher na menopausa, uma pessoa estressada, que tem alteração de hormônio, uma tireoide descompensada. Você já tem mais o problema do estresse oxidativo, esse hormônio ele vai estar prejudicado por esse estresse oxidativo. Outra coisa, as nossas células elas têm uma pelinha em volta, chama membrana celular. E essa membrana é feita de gordura também, de lipídios. E o estresse oxidativo ataca a membrana da célula, estoura a célula. Tá? Aí vem envelhecimento, radicais livres, doenças crônicas. E outra coisa, quando a célula estoura, o que tem dentro dela vaza. Então, às vezes, não deu tempo da célula funcionar direitinho. Por isso que, muitas vezes, alguns tratamentos, mesmo sendo feitos corretamente, não funcionam direito. Por quê? A célula está com problema devido ao estresse oxidativo, devido aos erros do oxigênio e do seu metabolismo de quem reage a ele. Tá? Então, olha onde eu fui para você entender a importância de uma rinite, tá? Quando não é vista. E principalmente quando não se tem essa visão total do paciente, né? Existe um termo muito interessante que é a palavra holística. Que o pessoal acha que é esotérica, né? Não é. Holística não é macumba. Né? É o todo, é o todo. Então, a rinite, qualquer área da medicina, né? Outra coisa, a rinite piora a depressão, pessoal. Por quê? O cérebro da gente, ele funciona na base do oxigênio. O oxigênio, ele ativa a mitocôndria, que ativa energia. Quer um exemplo? Quando uma churrasqueira está apagando, o que você faz? Você vai lá e, Bana, joga ar, oxigênio mais. Joga oxigênio, para ela acender. Então, pessoal, isso. O que acontece? Uma respiração melhorada, você melhora, né, toda a parte, isso que eu nem falei nada de imunidade ainda, hein? Eu estou falando só de metabolismo, estrutura e função. Já chego na imunidade, depois da Kátia. Mas o que eu quero te dizer, entenda hoje, se conheça, se permita, você pode fazer algo por você mesmo. E o que você pode fazer a partir de hoje? De hoje,
Gostou dessa live? Compartilha, passa para frente, faz a diferença na vida das pessoas. É o que eu e a Kátia estamos fazendo aqui, edificando vidas, né, através dos nossos princípios e valores que a gente acredita, que a gente estuda, né? E um dos valores que eu tenho é da gratidão, e eu quero dividir isso com vocês. Kátia, o que eu falei até agora, faz sentido para você, como eu estou rindo? Uma aula maravilhosa, parabéns, muito boa, muito didática. Eu acho que deu para as pessoas entenderem, ter uma noção, né, global, holística, né, dessa parte, da importância da respiração. Então, a respiração... Tem alguma outra... Tem um outro telefone ligado do seu lado, Flávio? Quando eu falo, eu fico escutando. Não? Não. Não? Então, não sei se é o meu aqui. Eu já desliguei o ar. Não melhorou nada? Não, tinha melhorado. Agora que eu estou falando, quando eu falo, dá uma microfonia, como se alguma coisa estivesse ligada. É você mesmo, porque eu te escuto com delay. Enfim, então vamos lá. Então, voltando. A importância da respiração. Então, a respiração nasal é uma respiração que a gente não tem um gasto de energia normalmente. Então, é uma respiração passiva. Que a gente não percebe que a gente está respirando. A gente simplesmente está respirando. O nariz está funcionando, está desobstruído, então a gente está respirando, a gente não percebe. Então, é um ato inconsciente automático. Mas a partir do momento que você tem o nariz entope, que você tem uma rinite, que você tem algum problema nasal, automaticamente você começa a pensar sobre isso, você começa a se forçar para respirar, você fica mais cansado, aí você tem que abrir a boca para respirar. Então, gera também todo um estresse, um cansaço. Você falou sobre a questão da pressão alta, dos homens, do cortisol. Então, tem a questão do sono, pode também piorar uma apneia noturna. Então, tudo isso acaba contribuindo uma noite mal dormida. Você depois começa a ter problema de memória, de aprendizado. Uma criança, quando tem a rinite, e essa rinite não tratada, dá esse problema. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Vocês que estão aí na live, estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar um feedback? Eu escuto bem. Então eu, quando escuto aqui, fica dando uma microfonia. Não sei como fazer aqui, meu celular não tem nada ligado. Tá, o meu não está dando, né? Não, então não. Então é para mim mesmo. Então o problema sou eu. Se vocês estão escutando bem, então ótimo. Alguém falou que está com microfonia. Bom, está com microfonia. Mas vamos lá, então. Vamos. Tem um eco. O que importa é o conteúdo. Então vamos lá. Bom, então voltando aqui. Dá para escutar, mas está com eco. Muito obrigada, gente. Eu não sei como fazer para isso daqui resolver. Alô? Diminuir aqui o volume. Será que melhorou um pouco? Muito, bastante. Melhorou? Sim. Tá me ouvindo? Sim. O som está muito ruim. Eu escuto isso também. Eu escuto com um som muito ruim. Agora melhorou o som, gente? Melhorou. Então tá bom. Obrigada. Então vamos nessa. Vamos. Então tá jóia. Então, a respiração, então, como eu falei, quando o nariz funciona, a gente não percebe que a gente está respirando. É aquela história que a gente só se dá conta, só sente falta, muitas vezes, de algo quando a gente perde. Quando aquilo nos falta. Então, o nariz, ele é fundamental. Deixa eu baixar mais um pouquinho, ver se fica melhor. Parece que melhorou um pouquinho. Então, é muito importante a questão da respiração. Para a nossa vida, né? Claro. Primeiramente, para a gente viver.
sem respirar, não entra oxigênio e, consequentemente, não tem as trocas, as células vão morrer, enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Então, a importância do nariz. E a rinite é uma das causas de obstrução nasal e de outros sintomas que acaba gerando esse problema, né? Então, tem agora uma pergunta que fizeram aqui. A rinite tem tratamento? Tem. A rinite tem cura? Depende. Então, como você falou, a rinite emocional, a rinite hormonal, existe a rinite medicamentosa. Então, fundamentalmente, em medicina, é você descobrir a causa do problema, você fazer um bom diagnóstico. Então, é importante uma boa anamnese, que é a consulta, o médico conversar, fazer as perguntas corretas, fazer um bom exame físico e, se necessário, pedir os exames complementares. E com isso, vamos chegar ao diagnóstico, exatamente o que a pessoa tem, para depois a gente definir o tratamento. Então, aí vem, dependendo, a rinite alérgica, alérgica a quê? Aí a gente pede muitas vezes ajuda de um alergista, vai lá fazer um teste alérgico, vai fazer o prick test, aquele testezinho de contato na pele, para ver quais são substâncias, é uma alergia alimentar, por que você fica com o nariz congestionado, problema, né, quando toma leite, quando come determinado alimento, como você falou, a questão emocional, está passando por muito estresse, o nariz pode entupir, pode, tem determinados medicamentos, até medicamentos para pressão alta, alguns medicamentos também podem causar, alguns hormônios também podem causar. Então, tudo isso é muito importante para você trazer o diagnóstico correto. Com o diagnóstico correto, aí você pode instituir o tratamento. Dependendo da causa do problema, sim, tem cura. Dependendo da causa do problema, pode não ter cura, mas tem controle, tem tratamento. Então, isso é importante. Eu quero continuar só falando mais, só para finalizar o estresse oxidativo. Eu falei há pouco como ele altera os lipídios, as gorduras, mas o estresse oxidativo também pode alterar as proteínas. Existe uma unidade de proteína bem pequenininha, chamada aminoácido. Então, eles quando ligam um no outro, eles formam a proteína, tá? Então, olha só. O estresse oxidativo, que a rinite crônica pode ser uma das causas, estraga essa ligação entre os aminoácidos, altera as proteínas. E a grande questão disso é que o nosso DNA é feito de proteínas, que são reguladas por várias enzimas, né? A telomerase, enfim. E muitas doenças genéticas que não iam manifestar, elas podem se manifestar de repente por um gatilho, que pode ser o estresse oxidativo. Então, aterosclerose, Parkinson, Alzheimer. Não estou falando que rinite provoca elas, sim, mas é uma problema a ser pensada como um fator grande de contribuição. Então, eu quero puxar a brasa para essa sardinha para dizer para vocês isso, que a rinite, ela realmente tem implicações sistêmicas, tá? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento, né? Ah, legal, eu tenho conhecimento, tá? E vai ficar na mesma agora, né? Já que você tem o conhecimento, você vai ficar nessa. Como a doutora Kátia está falando, a importância do diagnóstico, né? E agora eu quero só dar uma palhinha de imunidade bem rapidinha para entender a questão de diagnóstico de rinite. Olha só. O nosso sistema imunológico tem que ser retinho, assim, ó, equilibrado. Quem funciona para baixo é menos. Quem funciona para cima é demais. Então é igual feijoada. Não pode ter pouco sal e nem sal demais. É igual sogra. Não pode ser vizinha, mas também não pode morar longe demais, né? Então, vamos lá. Tem que ter equilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo. Se a pessoa ela tem baixa imunidade, ela é hiporreativa,
As rinites dela vão ser mais rinites de infecção. Ela pode ter rinite por tuberculose, ela pode ter rinite por bactéria, ela pode ter rinite por fungo, ela pode ter rinite por vírus. Então, aí são rinites de sistema imunológico mal funcionante. Perfeito. O contrário é quando a imunidade funciona demais. Uma alergia não é uma baixa imunidade, é um exagero. O nome já fala, hipersensibilidade. Tem pessoas que têm doenças do colágeno, lúpus, por exemplo. E se atacar o colágeno de dentro do nariz, faz também uma rinite por hiperreatividade da imunidade. Então, isso, eu como imunologista, a Cátia como otorrino, nós conseguimos ajudar vocês, né, a entender esse funcionamento. E como que a gente sabe o que é? Através dos exames e testes. Tá? Então, tem a primeira parte que ela falou, a anamnese, depois tem toda a parte laboratorial, que nem sempre pega tudo, tá? É necessário os testes, enfim, a avaliação, a consultoria, né, sobre rinite. E aí você vai definir o tratamento em cima do diagnóstico. Então, por exemplo, se a pessoa ela já é super alérgica, tem doença autoimune, eu não vou fazer tratamentos que aumentem a imunidade. Eu tenho que fazer tratamentos que modulem, que regulem a imunidade. E isso pode ser feito de várias formas, né? Pode ser feito com medicamentos, pode ser feito com medidas ambientais, pode ser feito com soluções salinas. Eu, dentro da medicina integrativa, uso umas coisas bem doidas para a maioria dos médicos. Eu uso vitamina D, eu uso ozônio, eu uso fator de transferência, enfim, uma série de coisas que poucos médicos conhecem. E eu conheci por causa do meu filho, né? Então, assim, sempre tem aquele paciente que vem e fala para mim assim, eu estou exaurido de remédio, eu não quero um remédio. E aí a gente trata com o que a gente tem. Então, vamos lá. Olha agora. Qual é o melhor tratamento? É aquele que você pode fazer onde você está, com os recursos que você tem. Perfeito. Muito boa essa colocação. Tem um chá de camomila. Tem. Perfeito. Seja um chá de camomila. Se é o que você pode fazer naquele momento, ótimo. Isso é muito legal porque tira a gente do auto-julgamento. Porque a gente se compara muito. É da natureza humana a comparação, o julgamento. Ah, é melhor, é pior. Meu, não tem. A gente tem que aproveitar e desenvolver a aceitação. Quando eu escrevi o Humano Imune, o que o Humano Imune é? É justamente isso. Eu peguei todas as práticas integrativas do SUS, hipnose, reiki, Shantala, aromaterapia, cromoterapia, e eu fui explicar como cada um deles melhora a imunidade. Por quê? Não é todo mundo que tem acesso ao médico, quanto mais ao médico especialista. Então, a gente faz de uma forma. Para isso que serve o meu Instagram e o da Cati. Para isso que serve o meu canal do YouTube. Para passar princípios e valores. Vou falar de novo, não canso de falar isso. No que a gente acredita, né? E é muito legal você acreditar numa coisa que é comprovada, que tem ciência, do que numa crença limitante. Né? O que é uma crença limitante? É uma crença, é uma verdade para aquela pessoa, né? Mas nem sempre é uma verdade universal. E às vezes as verdades universais também não são verdades, né? Então, né, algumas questões aí que a gente tem visto aí na própria pandemia, não vou ficar falando aqui, mas tem que fazer isso, muda isso, são verdades, entre aspas. Mas dentro do que nós estamos falando aqui, é buscar, assim, o que pode ser feito por você, com você. Olha que legal isso, né? Então, olha que eu vou falar agora uma frase para pegar. Toda escolha tem uma responsabilidade, não uma consequência. Eu gosto muito de falar isso. As pessoas dizem assim, eu fiz essa escolha, tive essa consequência. Não, porque você escolheu dentro da tua experiência, do que você vivenciou na tua vida, né? E aí a visão holística, né? E aí o que eu vou escolher? O que você pode, né? A Débora Seco outro dia falou, eu achei demais, ela conversando com o Bial, ela falou assim, olha, a gente não é sempre o que a gente quer, a gente é o que a gente pode.
Eu achei isso lindo. Não que isso nos limite, não é isso. Mas isso nos amplie. Então, por exemplo, nesse momento, a quem você tem acesso? Ah, a doutora Cátia e tal. Meu, ela vai fazer o melhor para você que ela sabe. Tá? E eu também. E a gente tem humildade. Ai, Cátia, eu não sei isso é da tua área. Caminha para Cátia. Ai, Flávio, eu não sei isso. A gente conversa, nós também não somos detentores da verdade absoluta, né? Ó, ninguém é, né? Como diz, verdade não. Toda unanimidade acaba sendo burra, né? Porque não existe também uma unanimidade, ninguém sabe tudo. Então tem que ter, a gente tem que ter a humildade de saber que não sabemos tudo e que precisamos procurar ajuda. E hoje aqui o doutor Flávio, tão gentilmente, está nos dando uma aula muito boa. Inclusive, complementa, porque tem já pergunta aqui para você, hein, doutor Flávio? Tem uma pergunta aí, estava perguntando se existe algum tratamento que não seja alopático para a imunidade. Existe, pessoal. Ó. Depois eu faço uma live um dia só disso aqui, ó. Fator de transferência, isso é muito legal, isso é americano, está no Brasil agora. Isso aqui aumenta a imunidade em quase 437%, é excelente. Tá? Existe ozônio, existe um monte de coisa, mas depois vocês me chamam no direct ou vejam o meu canal do YouTube, Humano Imune. Lá tem, senão a gente foge um pouco aqui do assunto hoje que é rinite. Mas enfim, eu vou repetir uma frase só. Sempre tenho que fazer pelo paciente. Sim. Nem que for um abraço, mas sempre tenho que fazer. Sempre. Então, é isso. Eu escuto aqui direto, eu não trato só rinite, pessoal, eu trato câncer, eu trato herpes, eu trato AIDS, eu trato um monte de coisa porque a imunologia é muito ampla. Eu trato reação medicamentosa, anestésica, enfim. E tem paciente que vem e fala assim, doutor, o meu médico desistiu de mim. E a pessoa chora, desgraçada aqui e tal. Então, o que eu faço? Eu não tenho pena, eu tenho compaixão. Eu acolho, eu falo assim, calma, o que a gente tem aqui? Temos isso. E a gente deixa as coisas naturais irem acontecendo, né? A natureza do sobrenatural, né? Entra questões de fé, enfim, cada um com a sua. Mas eu quero dizer o seguinte, né? E vou passar a bola para a Cátia mais uma vez, que nós temos ainda 18 minutos, né? Eu falo muito... Se passar um pouquinho não tem problema, porque agora não cai mais. Ah, legal. Ó, eu falo muito, a Cátia fala mais, come da cobra também, a gente não sabe quem fala mais. Eu e ela conversando, nós vamos até amanhã cedo fácil, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, né? Novamente, você gostou do que você está ouvindo aqui? Faz sentido para você? Fez a diferença na sua vida? Então, propague, né? O que a palavra evangelho fala, né? Boa nova. Isso foi uma boa nova para você? Então espalha, propaga, entendeu? Olha quanta coisa legal que a gente está dividindo aqui. Quanta coisa eu estou aprendendo com a Cátia, e ela comigo, e vocês com a gente. Pô, uma energia do bem, né? Cátia, fala um pouquinho para mim quais os recursos diagnósticos e terapêuticos que a otorrino oferece hoje de moderno e legal. O que você faz, por exemplo, no caso de uma rinite crônica, que eu, por exemplo, se eu encaminhar para você e falar, Cátia, isso aqui não é mais de uma alçada clínica, o que tem de legal assim hoje em dia? Na verdade, assim, hoje em dia, o consultório de otorrino, quase que de regra, a gente tem uma fibra ótica, né? Então, a gente tem uma fibra ótica, uma câmera, uma endoscopia, que a gente consegue ali, né? Ou naquele momento da consulta, ou a gente programa um outro momento, porque agora na pandemia eu restringi um pouco este exame para não ficar passando no nariz de todo mundo. Então, a gente dá um prazo maior para a esterilização do aparelho, mas é um método diagnóstico muito prático, muito simples, que a gente faz ali na hora da consulta, ou como falei logo depois. Então, com essa câmera, você consegue entrar na fossa nasal, você consegue verificar a coloração da mucosa, presença de secreção ou não, se tem congestão, se tem um desvio de septo, como é que está toda essa parte das estruturas, alterações anatômicas, né? Se tem alguma coisa, se tem uma carne esponjosa, então você já consegue ali, de cara você já consegue dar muitas vezes um diagnóstico, né? Com esse exame. Um exame é um pouco chato? É um pouco chato.
é invasivo, ele entra dentro do nariz. Se a pessoa ela não tiver nenhuma reação alérgica, eu utilizo um spray anestésico de neofutucaína. Então, a gente coloca um sprayzinho, anestesia, e passa o aparelho. Ele é bem fininho, ele tem 3,4 milímetros. Então, ele é um caninho, é uma coisinha fininha. Bem, uma coisinha assim, fininha, que a gente passa dentro do nariz. E dentro desse caninho tem uma microcâmera, que a gente vai passando e vai olhando na tela, que era conectada no monitor de vídeo. Então, esse daí é o exame básico. Eu só não faço muito em crianças, mais por conta da dificuldade técnica de segurar, de ter... Enfim, depois a criança não quer mais passar comigo, magoou com a tia Cátia. Então, às vezes, eu peço para fazer fora. Então, esse é um exame básico. Problema respiratório, nariz entupido, tem que fazer, merece um exame de nasofibrolaringoscopia. Entra pelo nariz e desce. Aí, dependendo da queixa do paciente, a gente pede, né? Primeiro pergunta o que tem na sua casa, que tipo, tem animal, não tem, tem mofo, não tem, como é que é, qual é a sua alimentação, baseado no que ele fala, vamos pedir alguns testes alérgicos. Um rash, né, é um exame sorológico, então eu peço um exame de sangue que ele faz no laboratório, os convênios cobrem, então ele vai lá e faz. E dependendo da queixa também, se além daquela congestão nasal vier associado uma dor de cabeça, e dependendo da cronicidade, dependendo do tempo de evolução, a gente também pede uma tomografia, né? Que é uma tomografia simples, não precisa de contraste, que a gente faz uma avaliação dos seios da face, que como você falou lá, que é necessário, eles são os buraquinhos que tem na nossa face, que ajuda na aeração e ajuda também na ressonância da nossa voz. Então, essas secreções, esses espaços, essas cavidades, elas podem ter contaminação, secreção, né? Que pode ter fungo, ser vírus, ser bactéria, enfim. Então, aí a gente faz, depois de feito isso, então, eu acho que pelo menos esses 3 exames. Agora, dependendo de cada caso, você pode fazer só um exame físico, como você falou, dependendo se a pessoa ela não tem muitas condições, ou ela não pode fazer por algum problema, ou, enfim, emocional, não quer fazer, não quer ser submetida. Então, a gente tenta conversar, faz uma higiene ambiental, né? Conversa, entende melhor como é que é a casa. Então, o que é a higiene ambiental? Que é muito importante, eu gosto bastante. Saber como é que é a casa que a pessoa vive, como é o quarto que a pessoa dorme. Então, tem que ver se tem mofo atrás, muitas vezes, mofo, umidade, atrás de armários embutidos, uma casa muito antiga e a pessoa não sabe. Então, existe até a síndrome da casa doente. Se a casa está doente, o morador fica doente. Então, muitas vezes, você precisa melhorar aquela casa para que essas pessoas aqui de dentro melhorem também a saúde. Então, da orientação sobre a limpeza, uso de produtos. Então, uma dica muito boa que meus pacientes já estão super acostumados é usar o vinagre. O vinagre de álcool faz uma excelente limpeza, ajuda a combater fungos, combater ácaro. E é barato, as pessoas têm acesso, né? Para fungos, a gente pode borrifar uma solução com vinagre e um pouco de bicarbonato, né? Dá uma borrifada nas paredes, se não tiver condições de eliminar aquele fungo, é uma umidade da casa vizinha, do apartamento de cima, enfim. Aí eu brinco, vamos fazer uma solução tabajara. Então, você não vai resolver o problema, mas você, pelo menos, abafa o problema. Ele não vai ficar ali, a pessoa não vai ficar respirando. Aí eu brinco muitas vezes, você está dormindo com o inimigo. O inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa, não é a sua família. É o invisível que está ali com você.
que é o fungo, que é o ácaro, que é alguma outra substância que está ali, ou às vezes a pessoa adora o cheirinho do amaciante, coloca tudo super perfumado, vai dormir, a roupa, o pijama, a camisola bem perfumadinha, ela coloca perfume, passa um monte de creme perfumado, aí deita deita lá no travesseiro, ele bem perfumadinho, o que vai acontecer? Vai entupir o nariz vai entupir com aquela gama de odores, não vai dar conta, e aí vira todo um processo. E aí, quando acontece isso, a pessoa às vezes não procura ajuda, ela vai lá na farmácia, ela vai comprar aquele remedinho descongestionante, que é um veneno, que eu nem vou falar o nome comercial, que eu detesto. Então, tem vários que são os descongestionantes à base de fenilefrina, oximetazolina. Então, esses medicamentos, eles descongestionam. Abre, começa a respirar. Só que o que vai acontecer? Vai entupir tudo de novo. Aí vira um ciclo vicioso. Então, fundamental, fazer o diagnóstico, orientar a questão ambiental. Então, isso daí, no primeiro momento, na consulta, a gente já consegue orientar. E uma coisa muito importante, mas muito importante, é a lavagem nasal. A lavagem com solução salina. Ontem ainda, eu tive um paciente que eu fiquei muito grata, que ele voltou na consulta, era a segunda consulta dele. Ele veio com a esposa, roncador, tá com sono ruim, cansado, nariz congestionado e tudo mais. Então, na primeira consulta, já avaliei, já conversei bastante, tudo. Aí ele já até veio pensando que ele ia precisar fazer uma cirurgia, tá? Aí eu orientei lavagem de alto volume, que é uma garrafinha que a gente coloca 240, 250 ml de soro, mas não precisa comprar soro, eu até ensino a fazer o soro em casa. Então, ele faz essa lavagem, mudou o ambiente, apliquei um sprayzinho, ele falou assim, doutor, eu melhorei 80%. Olha quanta coisa. Por quê? Ele fazia, mas fazia tudo errado. Então, tem a técnica correta, o jeito certo de fazer, e faz toda a diferença. Aí, ontem ele chegou com os exames. Os exames mostraram realmente uma alergia, aí no caso uma rinite, e o que estava acontecendo? Um edema da mucosa. O nariz dele estava tão inchado que não passava ar. E aí, com essas medidas, já melhorou tanto, aí eu falei para ele, não precisa de cirurgia. Ele ficou tão feliz, então aí ele se dispôs a fazer o tratamento, a seguir as orientações. Mas, ó, finalizando aqui, porque, ó, como você falou, a gente fala bastante. Então, alô? Oi, vamos lá. Não, então, eu falo bastante, mas é muito importante. Então, fazer o diagnóstico, orientar o tratamento, mas eu jogo sempre a responsabilidade para o paciente. Doutor Flávio não sabe fazer milagres. Doutora Cátia não sabe fazer milagres. Nós somos somente médicos. Se o paciente não entender a importância do tratamento, o que vai acontecer? Ele não vai ter sucesso. O nariz dele não vai desentupir, ele não vai melhorar. Então, ele precisa seguir as orientações. Então, acho que isso é muito importante para um problema crônico ou um problema agudo. Você fazer o bom diagnóstico, depois que você direcionar o tratamento e o paciente seguir. Isso aí. E olha só, às vezes o tratamento não é a primeira linha nossa. Por exemplo, se a pessoa tem uma tireoidite autoimune e a rinite dela, ela está sendo desencadeada por um desequilíbrio da tireoide, ela tem que ir no endócrino. Se a pessoa tem uma disfunção de ácido úrico, ela precisa ir ao reumato. E isso nós temos as condições para fazer esse atendimento. Tá? Então é muito importante. Então, às vezes, um paciente ele se torna multidisciplinar por essas questões. Tá? Sim. Bom, agora eu quero fazer uma parte. Isso que você falou é muito importante. E assim, para várias doenças, na verdade, para várias doenças, para vários problemas,
Então, às vezes, o paciente acha que é um problema só, mas como você falou, ele é multidisciplinar. E agora eu quero ir para a parte bruxaria da Laia, né? Vamos Agora, lá. gente, presta atenção, agora é que vem o momento, a dica do Dr. Flávio, do nosso alergista e imunologista. É a hora que todo mundo estava esperando, o que, que você tem de novo, o que, que a gente pode fazer para nos ajudar, enfim. Trabalho de 2021, vitamina D nas infecções respiratórias. Tá? Então, assim, altas doses de vitamina D sempre foram condenadas pelas questões de medo, de pedra no rim, pedra na vesícula. A gente aprende na faculdade que a dose máxima de vitamina D é 30 nanogramas por decilitro no sangue. Hoje, pessoal, está em 80. Se você quer ter uma função imunológica boa, a vitamina D é sempre alta, tá? É lógico, tem que dosar cálcio, PTH, outras coisas para ter a vitamina D alta. Por quê? A vitamina D não é mais uma vitamina, ela agora é um hormônio. Perfeito. Então, ela aprendemos altera... isso agora, eu particularmente aprendi isso na pandemia. Então, e quem tem vitamina D acima de 80 nanogramas por decilitro, dificilmente tem sintomas com esse vírus da pandemia, tá? Isso eu falo como imunologista. Então, para resumir, a vitamina D em altas doses, eu tenho inclusive ela injetável, bioidêntica aqui no consultório, né? Para subir a imunidade. Ela faz uma regulação, por quê? Ela estimula tanto os linfócitos T, que são atuantes, os auxiliadores, como ela ativa os linfócitos T reguladores. Então, eu tenho casos aqui de vitiligo, de psoríase, outras doenças que não respiratórias que melhoram muito com vitamina D. Outra coisa que eu gosto muito, ó, Oxyflower. Isso é oxigênio quântico, tá? É a frequência do oxigênio. Então, ó, vou até fazer na frente de vocês, ó. Você pega um pouquinho e passa nas narinas. Isso oxigena na hora. É maravilhoso. Kátia, isso aqui ajuda a sair dos vasoconstritores. E é uma tecnologia israelense, chama Quantum Health. Depois, quem quiser saber mais, eu vou falar sobre isso. Temos também os fatores de transferência, que são feitos de colostro e gema de ovo. Pessoal, vai acabar a carga do meu celular, eu tenho só 5%. Tá? Então, ó, eu esqueci de carregar, mas vamos lá. Existe sim hoje, essas terapias que eu falei aqui não são tratamentos, existe ozônio, a gente trabalha com sanitizador de ambiente de ozônio. No Brasil não é reconhecido como tratamento, apenas como terapia, mas no exterior sim. Inclusive, os fatores de transferência, eles são do PDR americano, do Physician's Desk Reference. E tudo isso eu conheci, usei no meu filho e foi fantástico. Olha, tá acabando a minha carga e falta 2 minutos só. Tranquilo. E os agradecimentos finais aí. Se você gostou, quer saber mais sobre, nos procure no direct. Eu e a doutora Kátia. Pode fazer perguntas. Comecem a seguir o Dr. Flávio, tá? E aí já manda diretamente para ele, muito importante. Como ele falou, acessem o canal dele no YouTube, que ali ele tem várias matérias, né? Várias lives que ele deixa lá gravado e você consegue acessar. Tem um de emocional e sistema imunológico, fantástico, não só mostrando a problemática, eu não gosto de mostrar a problemática, eu gosto de mostrar soluções, isso é meu. Perfeito. Doutora Kátia, namastê, gratidão. Pessoal, gratidão. Obrigada, foi uma aula, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos que estiveram conosco até aqui agora. Então vamos acabar, que o doutor esqueceu de carregar a bateria dele do mas já deu, olha, foi muito bom mesmo, foi suficiente, mas fica sempre com aquele gostinho de quero mais. E como ele falou, querendo tirar alguma dúvida, pode acessar, mandar diretamente para ele, que eu tenho certeza, a educação do Dr. Flávio, ele vai responder. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, um beijo a todos, um beijo para você, para os seus filhos, tá? Gente, então depois eu vou deixar gravada, tá bom? E aí, quem vocês quiserem, podem acessar e ver alguns detalhes que porventura ficou, ou quem chegou depois. Pode acessar depois, desde o começo. Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.